Estamos começando o nosso primeiro programa da semana e do mês de outubro, né? Dizendo que 174 mil eleitores de Fortaleza foram votar ontem para a escolha de 60 conselheiros tutelares da capital cearense e igual número de suplentes. Em Fortaleza, atualmente, são 8 os conselhos tutelares, mas o prefeito José Sarto ampliou o número de conselhos de 8 para 12, o mesmo número de regionais. Cada conselho tutelar é composto por 5 conselheiros e 5 suplentes. Cada conselheiro tutelar ganha mensalmente R$ 6.000. Os eleitos no dia de ontem tomarão posse no início de janeiro do próximo ano e, antes da posse, passarão por um curso de preparação para a atividade. O mandato dos conselheiros é de 4 anos. Participaram da disputa de ontem um total de 188 candidatos, embora inicialmente tenham sido inscritos aproximadamente 500 fortalezenses como candidatos. Mais de 300 deles foram eliminados na seleção preliminar, que constava, inclusive, de uma prova escrita para avaliar os conhecimentos dos candidatos. O número de votantes surpreendeu aos organizadores da eleição, embora todo eleitor de Fortaleza pudesse votar, e somos um total de 1.800.000 eleitores aptos a votar na capital cearense. Na última eleição para conselheiro tutelar, votaram aproximadamente 120.000 eleitores fortalezenses. Os nomes de todos os eleitos no pleito de ontem vão estar no blog do Edson Silva. O presidente Lula já está em casa no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. Ele foi operado na sexta-feira em um hospital de Brasília para colocar uma prótese no quadril e ontem, domingo, recebeu alta médica, devendo guardar repouso por mais de um mês, onde se submeterá a sessões de fisioterapia e, assim, despachará do Palácio da Alvorada. O Senado Federal tem uma sessão deliberativa excepcional nesta segunda-feira. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A convocação para a sessão plenária deliberativa foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após a matéria ter sido aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos na quinta-feira. O PL 2685/2022 precisa ser votado até esta segunda-feira, porque na terça perde a validade a medida provisória, que criou o programa Desenrola Brasil em funcionamento desde 17 de julho deste ano. O relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos, deu parecer favorável ao texto proveniente da Câmara dos Deputados. O projeto estabelece normas para facilitar o acesso ao crédito e diminuir a inadimplência e o superendividamento. Uma das medidas previstas é o limite para os juros do cartão de crédito, que deve ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional. Em defesa pela aprovação da matéria, Rodrigo Cunha afirmou que o endividamento das famílias brasileiras é um desafio crítico que afeta não apenas as finanças pessoais, mas também a estabilidade econômica do país como um todo. Bom, chegou
como interino na presidência do PDT cearense, tem insistido em fomentar a cisânia. Na última sexta-feira, uma reunião da direção do partido, por ele convocada, mais uma vez motivou brigas entre correligionários. Na penúltima reunião, a confusão foi formada pela determinação de Cid, apoiada por alguns outros correligionários, de conceder uma carta de anuência para que o deputado estadual Evandro Leitão pudesse desfiliar-se do PDT sem sofrer as consequências da lei da fidelidade partidária. Uma decisão que iria, como foi, de fato, sofrer as reprimendas da direção nacional, porque ela fere o Estatuto Nacional do partido. Agora, na sexta-feira passada, Cid colocou em votação uma moção de apoio do PDT cearense ao governo Eumano de Freitas. A moção não chegou a ser votada pelo rebuliço que causou e também pelo fato de o presidente interino nacional da agremiação, o deputado André Figueiredo, a quem Cid substitui na licença até o mês de dezembro, pedir que a moção fosse retirada de pauta. Mas, como a confusão já estava armada, a troca de insulto entre os pedetistas foi quase generalizada. E ele próprio, Cid, acusado de ser ditador. Na célebre sexta-feira da carta de anuência para Evandro, a briga entre pedetistas não foi no local da reunião, mas num conhecido restaurante de Fortaleza, na rua Oswaldo Cruz, que os trabalhadores da casa, garçons, cozinheiros e outros, cuidaram de fechar o restaurante muito antecipadamente, temendo consequências funestas. 2 deputados do PDT se acusaram de dedo em riste um para o outro de desonesto e outros qualificativos impróprios, para citarmos aqui. Eles denunciavam um ao outro de indigno para ocuparem o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Os 2 querem ser presidente da Assembleia. E olhe lá. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que 120 conselheiros tutelares foram eleitos no último domingo aqui em Fortaleza. Aqui no município foram eleitos 60 titulares e 60 suplentes. Em alguns municípios cearenses, muito pequeno o número de candidatos e exigiu uma eleição suplementar logo depois do dia 1º de outubro, pois cada conselho tutelar tem que ter ao menos 5 conselheiros e 5 suplentes, como já mencionado no nosso programa aqui hoje. Temos que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lança campanha de multivacinação. A Trindade aqui está percorrendo os estados brasileiros e aqui em Fortaleza ela realizou oficinas com gestores municipais e lideranças locais para ajustar a estratégia de acordo com as realidades de cada região, isso que ela vem fazendo por todo o país. Ao completar 20 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa reclama por mudanças. Por causa da lei, a velhice deixou de ser vista como uma doença e se transformou num direito
personalíssimo. A população idosa saiu da invisibilidade. E também temos sobre o censo do CNJ, que mostra uma magistratura com predominância de homens, o que não é um fato novo. Um registro preocupante é a saúde mental da força do trabalho da justiça. De acordo com dados preliminares, 58% dos juízes e das juízas e 38% dos servidores e servidoras afirmam sofrer estresse, já uma ansiedade de 56% atinge a magistratura e 48% servidores e servidoras. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre greve em metrô em São Paulo, que o sindicato convoca uma paralisação pela 4ª vez no ano e trava uma guerra política contra o governador Tarcísio de Freitas. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que 7 em cada 10 salas de escolas públicas aqui do Brasil não são climatizadas, de acordo com o censo do INEP. Estresse térmico impõe a garantia de conforto térmico como um desafio urgente nas redes de ensino. O ministro vai acionar a AGU e o Ministério Público para anular eleições indiretas de conselhos tutelares em 3 cidades brasileiras. Os eleitos tomarão posse no cargo no dia 10 de janeiro de 2023. E novas reuniões delatadas por Mauro Cid geram apreensão no ex-presidente Jair Bolsonaro. E com as últimas da Folha de São Paulo, métodos esvaziados pelo movimento anti-Lava Jato são reconstruídos em cerco a Bolsonaro. Ações como concentração de poder em um juiz e delação de presos eram alvos de críticas, mas foram retomados pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, Bolsonaro e sua mulher, Michele, participaram de eventos políticos em Fortaleza no fim de semana, ou mais precisamente no sábado. De início, a programação em Fortaleza era só para a Michele, um encontro do PL Mulher. Mas Bolsonaro fez a festa dos homens, levado à movimentação pelo deputado federal André Fernandes e pelos deputados estaduais do PL. No evento das mulheres, Michele falou sobre vários temas, notadamente sobre a importância da mulher na política. Vamos ouvi-la. E nós, mulheres, sabemos muito bem que nós somos figuras multifuncionais, que a gente dá conta de arrumar a casa, cuidar dos filhos e trabalhar. Muitas aqui têm até tripla jornada. E a gente consegue, porque isso é um dom especial que Deus nos deu. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E graças a Deus tem dado certo. Eu tenho conseguido cuidar da minha casa, que é prioridade. Não adianta eu ganhar o mundo e perder as minhas filhas, perder o meu marido. Então, eles são prioridade. Como a nossa querida Silvana falou, ser esposa, ser ajudadora, auxiliadora, não nos desmerece. Nós somos mulheres capacitadas por Deus. Nós entendemos o nosso valor. Nós não precisamos ser feministas para poder ocupar espaços de decisões. Nós não precisamos ser feministas para poder trabalhar fora, ter o nosso dinheiro. Isso faz com que a gente perceba que a gente tem, sim, direito de lutar. E nós podemos e conseguimos lutar com amor, com carinho, com respeito. A gente não precisa passar por cima de ninguém para que a gente tenha os nossos direitos respeitados. E eu estou muito feliz para dizer para vocês que, chegando aqui no Ceará, a gente pode passar nossa mensagem na reunião de liderança, que o nosso objetivo dentro do PL Mulher é que o PL Nacional venha ajudar, ele venha estabelecer regras para o PL Nacional,
PL nacional, ele passa as diretrizes para os diretórios municipais, fortalecendo a base, e isso volta para o nosso partido, fortalecendo e conseguindo mais candidaturas de mulheres vereadoras e prefeitas. Esse é o momento, minhas amadas, que nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar pela vida, precisamos nos posicionar pela nossa família, precisamos nos posicionar pelas nossas crianças, por tudo de ruim que está acontecendo no nosso Brasil. E o PL Mulher, ele vem para fomentar, ele vem para inserir mais mulheres na política. A mulher, ela tem um olhar todo especial. A mulher, ela faz uma política diferenciada. Eu cheguei como primeira-dama, eu já sabia, porque estava no meu coração, que eu não queria ser ali uma boneca de enfeite ou uma viajante turista. Não era isso que eu queria. Nós temos consciência do dinheiro público. Nós temos consciência do dinheiro público. E eu falei, eu quero chegar para trabalhar, mas isso é uma vocação que eu tenho, nem todo mundo tem. Essa fala de Michele foi lá no centro de eventos, no encontro das mulheres. Um encontro onde tinha muita gente, de fato. Mas quando ela disse que no encontro de lideranças, foi uma reunião que teve na sexta-feira, logo após a chegada dela e de Bolsonaro, e essa reunião com as lideranças, as mulheres, foi num restaurante chique que temos aqui na Avenida Senador Virgílio Távora. Mas Michele falou também nesse evento amplo do Centro de Eventos sobre um tema que está na ordem do dia, em razão de o Supremo Tribunal Federal estar examinando o aborto. Vamos ouvir o que ela diz. Esse é um bebezinho de 12 semanas que o judiciário quer matar. Esse é um bebezinho de 12 semanas que eles querem assassinar. Não a DF, não a DPF 442. Não ao aborto, e sim à vida. E nós agradecemos o empenho da nossa deputada Priscila Costa, dos nossos deputados André Fernandes, do nosso deputado Nicolas Ferreira, de toda a bancada, doutor Jaziel, de toda a bancada conservadora que luta em prol da vida e contra as drogas. Nós sabemos que as drogas destroem famílias. Só quem passa por esse problema sabe a dor que isso ocasiona. Sabe o descontrole, o desequilíbrio e como as famílias ficam adoecidas. Nós estamos aqui para trabalhar por aqueles que mais precisam, por aqueles que são usados pela sua vulnerabilidade. Nós estamos aqui para protegê-los e nós não iremos nos calar. Muito bem, por seu turno, Bolsonaro fez encontros reservados e público, além de visita ao shopping Iguatemi. No encontro das mulheres, ele falou sobre a visita ao shopping para destacar a importância da liberdade de imprensa. Vamos ouvi-lo. Pela primeira vez, ao longo de 34 anos de política, eu vejo aparecer um movimento que vem do coração de vocês. E um partido que leva a sério essa questão. Estamos muito longe de 26. E nós resolvemos, juntamente com a dona Michele, o presidente Valdemar, entre outros políticos, despertar também vocês para a política. Não por questão de cotas, mas por uma vontade de participar da política para o bem do seu município, do seu estado e do seu país. Ouvi algumas coisas que a Michele falou aqui. Realmente, nós estamos traçando uma risca no chão. Estamos mostrando o que é ser de direita, conservador e patriota.
temos coisas que não podemos abrir mão dela. Como, por exemplo, a nossa sagrada família de cada um. O respeito às crianças, o maior patrimônio que nós temos, não interessa quem você seja, o seu poder aquisitivo, a cor da sua pele ou a região que você mora. O nosso patrimônio são os nossos filhos. E nós queremos os nossos filhos melhores do que nós. Também uma questão que é tão ou mais importante que a própria vida, é a tal da liberdade. Alguns achavam que a liberdade era algo pétreo. Estamos vendo que não é. E a coisa mais sagrada que nós temos é a nossa alma. E devemos lutar por ela. Por mais que por vezes nós não gostemos da imprensa, a imprensa livre é melhor do que uma imprensa fechada, amordaçada. E nós defendemos não apenas a liberdade de imprensa como a tradicional, a liberdade das mídias sociais. Ontem, aqui em Fortaleza, fui num shopping aqui, comer uma pizza, estive também à frente lá do diretório de um colega de partido, e uma participação fantástica da população. Em pouquíssimas horas, o Brasil estava sabendo o que estava acontecendo aqui. E fazendo comparação com o que acontecia no município do Rio Grande do Sul. E a conclusão é de vocês. A nossa imprensa tem que ser livre, custe o que custar. Bom, uma pena que o Bolsonaro não tenha tido essa postura enquanto presidente da República. Vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, está acontecendo agora, lá em Brasília, no Ministério da Justiça, o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. E isto nos faz lembrar que há alguns anos, aqui em Fortaleza, próximo do final do primeiro mandato do ex-governador Camilo Santana, era presidente do Senado da República, o cearense Eunício Oliveira, e ele veio aqui, e ao lado do governador de então, Camilo Santana, lançaram a instalação de um organismo especial para combater a criminalidade, sobretudo as organizações criminosas. A Polícia Federal criaria um núcleo de inteligência nacional. 5 núcleos divididos no Brasil. O primeiro núcleo era do Ceará. O que ele faz hoje, só Deus sabe, porque a população não tem ideia se ele realmente existe. Foi mais uma falácia dos políticos nacionais com relação a essa questão da segurança pública. Mas nós vamos continuar falando sobre esse tema, porque, infelizmente, agora é o momento de agradecermos a honrosa audiência e prometemos a volta amanhã, neste mesmo horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!